Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Pessoal, infelizmente boa parte da direita está sendo pautada pela esquerda. Mas mais do que isso, muita gente que votou no Bolsonaro, hoje, mesmo sem saber, já está servindo de cabo eleitoral do candidato do establishment para as eleições de 2022. E toda semana acontece algum episódio que escancara essa dinâmica. E se você não percebe nada, é porque, infelizmente, está fazendo parte dela. Vamos analisar algumas das últimas polêmicas que ocorreram no governo. Começando pela derrocada do Roberto Alvim. De fato, o ex-secretário da Cultura teve um lapso de retardo mental ao plagiar um trecho do discurso do Goebbels em seu pronunciamento. Não nego que ao fazer isso, ele cagou, pisou em cima e depois, não contente, se esfregou na própria sujeira. Mas você há de concordar comigo que a pura e simples interpretação do seu discurso não teve absolutamente nenhuma promoção do regime nazista. Não teve qualquer tipo de negação do Holocausto. Não teve declarações racistas ou antissemitas. Muito menos a exaltação de ditadores e de genocidas, como fez a Thalíria Petroni ao tecer homenagens ao Lenin, sem causar um terço da indignação que Alvim causou com seu discurso infeliz. Mas enfim, Bolsonaro agiu corretamente ao exonerá-lo do cargo, pois a situação ficaria insustentável. E não porque Alvim faria um péssimo trabalho à frente da secretaria, mas sim porque a repercussão negativa do seu bendito vídeo traria consequências irremediáveis ao governo. No entanto, é inegável que grande parte da direita, mesmo sabendo que o cara é cristão, que o cara indicou um negro para o Instituto Palmares e que vestiu seu filho com uma camiseta de Israel ao fazer um vídeo de Natal com a sua família, mesmo assim, comprou sem pestanejar a narrativa da extrema imprensa que o transformou em um monstro nazista. Mas ok, como eu falei, a exoneração foi correta. Segue o jogo. E o que nos resta agora é torcer para a Regina Duarte fazer um bom trabalho. O caso Alvim nem é o maior exemplo de como a direita no Brasil tem sido constantemente manipulada. Desde 2018 se arrasta uma investigação contra Flávio Bolsonaro. E até agora o Ministério Público não encontrou provas suficientes sequer para oferecer uma denúncia, mesmo tendo quebrado o sigilo bancário do senador e divulgado ilegalmente os dados sigilosos da sua movimentação financeira para a imprensa. No entanto, a isentosfera e toda a direita jujuba está exigindo a sua punição antecipada de um suposto crime que nem os procuradores empenhados no caso conseguiram provar. Como já falei, eu até acho que o Flávio tem culpa no cartório sim, jamais votaria nele. E se caso seu crime for devidamente comprovado, eu quero mais é que ele seja punido com todo o rigor. E não ganhe mais eleição nem para síndico de prédio. No entanto, essa turma compra sem pestanejar a ideia de que toda a ação do Bolsonaro visa encobrir um suposto crime que nenhuma denúncia formal foi aberta. Compra a ideia de que o presidente está sabotando o próprio governo e movimentando todo o aparato estatal visando única e exclusivamente proteger seu filho de um suposto crime que, se caso comprovado, além de demorar anos para uma condenação, por conta aí dos inúmeros recursos cabíveis, a pena seria, no máximo, perder o cargo e devolver o dinheiro. Bom, mas continuando. Quando Bolsonaro sancionou o juiz de garantias, ele deixou claro que era contra a medida. Mas antevendo que a Câmara derrubaria o veto, optou por sancionar a medida em troca de governabilidade, visto que não estamos em uma ditadura e o Executivo depende do Legislativo para dar qualquer passo. Só que Bolsonaro, antes de assinar, já sabia que o juiz de garantias, além de inexequível, não teria amplo respaldo na nossa Constituição. Eu tenho certeza que o Moro, ao aconselhar o presidente, explicou que essa medida poderia até ser aprovada, mas dificilmente seria aplicada. Ou seja, Bolsonaro sabia o que estava fazendo.
No entanto, a direita jujuba, a mesma que no começo do governo queria ver o presidente articulando com o Congresso, se indignou quando ele fez exatamente isso ao sancionar a medida. E agora estamos vendo o juiz de garantias sendo desmantelado pelo próprio STF. Já teve até youtubers então deletando vídeo sobre esse assunto. A sanção do fundão, mesma coisa. Existem duas narrativas amplamente amparadas por juristas. A de que o veto presidencial configuraria em crime de responsabilidade, o que poderia levar a um processo de impeachment, e a narrativa de que o veto não incorreria em crime algum. E esse tipo de impasse, ele só acontece porque a nossa legislação abre margem para interpretações divergentes. Mas independente de qual interpretação seja aí a mais correta, todo mundo sabia que se Bolsonaro vetasse o fundão, o Congresso derrubaria o veto e em retaliação o deixaria engessado. Porém, a direita jujuba, se deixando levar pela indignação amplamente promovida pela isentosfera, acabou comprando a narrativa de que o presidente é um traidor, passando por cima do fato de que ele próprio encabeçou a campanha Não Vote em Quem Recebe o Fundão, e de que o seu novo partido também se comprometeu a não utilizar o recurso público em suas campanhas. E agora chegamos à bendita rusga entre o Bolsonaro e o seu ministro da Justiça e Segurança Pública. Antes de entrar aí no mérito dessa questão, primeiro precisamos entender um fato muito importante. Lembra do Bebiano? Pois então, ele era a principal fonte dentro do governo para o antagonista. Inclusive, alguns dizem que o Cláudio Dantas, um dos fundadores do site, é apadrinhado dele, e que antes da sua exoneração, Dantas estava sendo cotado para uma boquinha na Secom. Porém, quando viu suas chances sumirem, seguiu o mesmo caminho de Alexandre Frota, Joyce e Lobão. Passou a atacar o governo que não o acolheu. Pode perceber que foi só depois disso que o portal passou a todo custo tentar criar uma crise no governo envolvendo Sérgio Moro e o presidente. No entanto, todas as vezes que eles noticiavam que Bolsonaro estava tentando fritar o ministro, isso logo era desmentido pelo próprio, que declarava seu compromisso com o governo e com o presidente. A entrevista no Roda Viva com o Sérgio Moro tinha apenas dois objetivos: fazer ele assumir que existe sim alguma animosidade na sua relação com o Bolsonaro, ou tentar criar ali, em rede nacional, essa animosidade. Objetivos esses que foram completamente fracassados pela hombridade e longanimidade do nosso ministro, que mais uma vez se mostrou ser compromissado com aquele que o contratou. E aí agora vemos os isentões e toda a direita jujuba comprando novamente, sem pestanejar, um suposto racha entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Toda essa turma encheu o peito para falar que Bolsonaro queria desmembrar o ministério para tirar o brilho do ministro, visto que ele será seu adversário em 2022. Detalhe que no Roda Viva Moro negou sua candidatura veementemente, mas não importa, o antagonista sabe muito mais dos planos do ministro do que ele próprio. E assim, a imprensa explanou copiosamente que esse ano a criminalidade no Brasil reduziu 22%, que o Moro vem fazendo um excelente trabalho à frente da Justiça e da Segurança Pública, que a ideia de desmembrar o ministério para criar um novo governo é um tiro no pé, que isso só fará o presidente perder grande parte do seu apoio. Ou seja, os Constantinos, Vilas e Juveninhos da vida falaram com aquele ar de superioridade ululante nada mais do que o óbvio do óbvio, que qualquer pessoa que vive neste país tropical, por mais desinformada que seja, já sabe. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Bolsonaro seria burro? Que ele cometeria esse suicídio político? Vamos supor que seja verdade que o clima entre os dois esteja ruim e que o ministro esteja mesmo querendo se lançar candidato em 2022.
Você acredita que desmembrar o ministério, tirando os poderes do cara que é considerado o herói nacional, ajudaria Bolsonaro a se reeleger? Ou só fortaleceria ainda mais a suposta candidatura do seu concorrente? Que tipo de estratégia eleitoral suicida é essa? É óbvio que o Bolsonaro não é burro. Nem precisava de toda essa comoção popular. O presidente sabe que Moro faz um excelente trabalho e que não se mexe em time que está ganhando. Só que ele é o presidente e vários secretários estaduais de segurança pública, com a anuência dos seus respectivos governadores do PT, do PSDB, do MDB, do PDT e tutti quanti, foram a Brasília pedir a droga da recriação do Ministério da Segurança Pública. E todo mundo sabe que as raposas da velha política querem Moro neutralizado. Inclusive o presidente da Câmara, vulgo Botafogo. Mas a mídia prefere esconder esse detalhe e colocar o Bolsonaro como o grande entusiasta da ideia. Precisamos entender que o presidente apenas ouviu a demanda que recebeu e, sendo educado como exige seu cargo, disse para a imprensa que iria analisar. Todas as conclusões que foram tiradas, além dessa, não passaram de ilações levianas. Durante o governo atual, diversas medidas foram levantadas e não foram atendidas. Tudo isso porque Bolsonaro trata os políticos exatamente como nós somos tratados por eles, com enrolação e com promessas que não são cumpridas. Com certeza, ele só fará essa manobra de desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública caso indique o Moro para o STF. Decisão essa que teria apoio da esmagadora maioria dos cidadãos desse país. Confesso que eu gostaria bem mais de ver o Moro integrando o Supremo, ajudando aí a combater os desmandos dos outros magistrados, do que como chefe do Executivo, tendo aí que se dobrar aos anseios do Congresso para depois ser chamado de traidor por seus eleitores mais histéricos. Prefiro que ele continue sendo o nosso herói. Eu acredito que o presidente só não indicará o Moro para o STF caso ele aceite compor a sua chapa como vice-presidente nas eleições de 2022. Moro e Bolsonaro juntos seria a chapa indestrutível. Levariam o pleito no primeiro turno. E é por isso o desespero da oposição em criar uma ruptura entre os dois. E quando falo oposição, me refiro não só à esquerda, mas aos liberais também. A única chance de um candidato mais à esquerda ou de um candidato do establishment ganhar em 2022 é se os dois nomes mais populares desse país brigarem entre si. Nada mais que a boa e velha estratégia de dividir para conquistar. Só que, infelizmente, tem gente que cai nesse jogo sujo, ou por idiotice, ou por mau caratismo mesmo. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilha o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal e se você acha importante o trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!